Fala pessoal, tudo bem? Meu nome é Cláudio Alberto dos Santos, como já devem saber, e hoje eu só gostaria de falar a respeito de algumas coisas que eu tenho pensado, que eu tenho visto na internet, inclusive, a respeito da autoestima, que inclusive tenho visto alguns vídeos também que têm me inspirado a falar sobre isso e a pensar sobre isso, que era alguma coisa que eu já estava começando a ponderar um pouco e que tem me incomodado também, de certa forma, que a ideia de autoestima que eu vejo que muitas pessoas têm e que muitas pessoas demonstram ter é muito diferente da ideia de autoestima que eu vejo que é mais sensata, que é mais séria, mais verdadeira. Por que que eu digo isso? Porque eu vejo que muitas pessoas estão seguindo como autoestima apenas aquilo que muitas vezes nós vemos em redes sociais com aquelas mensagens que tentam fazer as pessoas terem autoestima a qualquer custo, falando você é incrível, você é maravilhosa, você é linda, você é isso e aquilo. É, e também com relação a alguns comerciais que a gente vê que elas sempre apelam para esse lado mais emotivo, mais emocional, de dizer que você é incrível, independente do que falem e coisas do tipo. E eu acho que não é bem assim. A autoestima não tem a ver com essa egolatria, com essa veneração do ego que as pessoas têm, de se acharem sempre incríveis ou de virarem para o espelho e falar, nossa, você é incrível, como alguns coaches falam, inclusive. Eu acho que a autoestima é é algo muito mais profundo do que isso. A autoestima tem muito mais a ver com o seu autoconhecimento. Não tem a ver com essa demagogia que as pessoas têm de dizer que você tem que se achar incrível, independente do que as outras pessoas falem sobre você. Não é bem assim. Às vezes as pessoas podem falar alguma coisa sobre nós que é verdadeiro e que nós estamos negando uma coisa que é verdade simplesmente para continuar com esse discurso de que nós somos lindos, maravilhosos e o suprassumo da humanidade e a última bolacha do pacote. E não é bem assim. Se você quiser ter autoestima de verdade, você tem que primeiro se autoconhecer. Não tem um manual de instruções. Não é virar para o espelho e falar, nossa, eu sou lindo, eu sou ótimo, eu sou maravilhoso, nem nada do tipo. Você tem que primeiro entender quem que você é de verdade. Por que que eu digo isso? Porque eu vejo que muitas pessoas estão confundindo a autoestima com ego inflado. Eu digo isso porque eu vejo isso muito na internet, que as pessoas têm tido ego inflado e elas têm consumido muitas coisas na internet, nas redes sociais e na televisão que aumentam ainda mais esse ego delas. E a gente sabe muito bem que um ego inflado é igual a uma bexiga inflada. Ele parece grande, parece imponente, mas na primeira cutucada que você der, uma cutucada um pouco mais firme, uma alfinetada, esse ego explode, esse ego estoura. Conforme vai crescendo o tamanho do ego, também vai crescendo a fragilidade dele. Então não faz muito sentido a gente prezar tanto assim por esse discurso que mais dá valor à ideia de que a gente tem que ser esse tipo de pessoa que tem um ego inflado do que uma pessoa que realmente se conhece, que realmente entende quem é de verdade. Porque o que eu vejo é que essas pessoas que têm agido dessa forma, por tentarem inflar o ego a todo custo, achando que isso é uma autoestima, na verdade elas acabam colocando o seu próprio ego no lugar de como se fosse um altar. Elas colocam o próprio ego em um altar e quando você faz isso, você começa a tratar este ego como se fosse praticamente um deus, ao ponto de que você não vai aceitar que ele seja criticado, porque criticar esse ego seria como se fosse uma heresia, um sacrilégio. Então, esse é o comportamento dessas pessoas. Um comportamento de alguém que acaba lidando o seu próprio ego, sua própria personalidade como algo intocável, que ela apenas pode tocar, que apenas ela pode criticar ou entender que tem alguma coisa errada. Ou nem isso, porque na verdade essas pessoas elas não entendem os seus erros. Elas carecem de um autoconhecimento que é exatamente o que traz essa autoestima que elas tanto buscam.
E aí que está o porém, porque quando nós começamos a buscar a autoestima simplesmente pela autoestima, o efeito colateral, consequentemente, é esse. A gente acaba dando tanto valor para a autoestima que esquece como que ela realmente é formada. A gente quer chegar no fim sem passar pelos meios. E os meios da autoestima são exatamente esses que eu estou citando. Você não pode ser considerado uma pessoa que tem autoestima de verdade quando age dessa forma. Quando se acha alguém intocável, ou alguém que não pode ser criticado, porque se for criticado vai ser como um absurdo para você. Não, a autoestima de verdade, eu entendo que ela acontece exatamente quando você recebe uma crítica e você avalia essa crítica para ver se essa crítica tem fundo de verdade ou se ela não é verdadeira. Se ela é simplesmente uma pessoa que está criticando você uma coisa errada, criticando você de uma forma errada. Um exemplo, se uma pessoa criticar algo que você sabe que é um defeito seu, você não vai se ofender. Você não tem por que se ofender exatamente porque você sabe que a crítica dela é verdadeira. Então você tem que pegar isso e transformar em uma crítica construtiva. Vai ser uma coisa que pode te ajudar a mudar esse defeito em você. Agora, se essa crítica da pessoa se referir a uma coisa que não é verdadeira sobre você, que você sabe que não tem a ver com quem você realmente é, então, você também não tem por que se ofender, porque você sabe que aquilo é mentira. Então, você vai estar com a sua consciência limpa com relação àquilo. Nem é necessário também você dar satisfações, mas se for possível, se tiver mesmo que dar, você vai fazer isso com mais clareza, com mais tranquilidade, do que uma pessoa que tem um ego inflado ao invés de autoestima, e ao invés de ser uma pessoa que se conhece de verdade. Eu acho que esse é o problema. Quando a gente pensa que a autoestima é isso, nós nos transformamos em pessoas egocêntricas, pessoas arrogantes, pessoas prepotentes, que não entendem realmente o valor de preservar sua própria integridade, de saber quem você é de fato. Porque é o que eu tenho visto bastante na internet. Eu costumo andar bastante, costumo conversar com várias pessoas também em redes sociais, discutir, debater sobre vários assuntos e um dos principais pontos que eu vejo é esse. As pessoas não aceitam nenhum tipo de crítica, porque é como se fosse um absurdo para elas. E é um problema, porque como eu falei, às vezes a crítica tem alguns pontos que são verdadeiros, tem algum fundo de verdade. E a gente não aceita simplesmente porque não somos nós mesmos que estamos nos criticando. É uma pessoa qualquer que está criticando e você acha que por conta disso a gente não precisa dar valor para aquilo que aquela pessoa está falando. Quando na verdade não é nem questão de dar valor, a gente tem que analisar. Basicamente isso. Espero que entendam que nessa busca por autoestima não tem como a gente fugir do autoconhecimento, que é uma coisa que a gente faz bastante. Nós não queremos ir pelo caminho mais difícil, como esse. A gente quer ir pelo caminho mais fácil, através de frases prontas que a gente vê no Facebook, que a gente vê no YouTube, que a gente vê nas mídias, no rádio, na televisão, enfim. A gente prefere esse tipo de conteúdo para consumir do que aquele que realmente nos confronta e faz a gente pensar no que nós realmente precisamos. E se nós quisermos alimentar alguma coisa para nos sentirmos melhor, a gente tem que alimentar especificamente o conhecimento. E quando se trata de nos sentirmos melhores conosco, de você se sentir bem consigo mesmo, o conhecimento que você tem que alimentar é exatamente o conhecimento sobre você mesmo. Entende? Então não caia na balela de alguns coaches, de algumas pessoas que postam frases em redes sociais que parecem ter esse apelo emotivo pro seu ego, para você olhar aquilo e falar, não, realmente eu sou demais, sou ótimo, sou maravilhoso. Quando na verdade não é assim. A gente tem que primeiramente reconhecer que nós somos pequenos, que nós temos falhas. E a partir disso a gente cria uma base certa para a gente poder construir essa autoestima e construir o nosso conhecimento com relação a nós mesmos de uma forma mais verdadeira e menos falsificada e menos egocêntrica, ok?
Acho que por enquanto é isso. Até mais.